Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Eu sou o host Rafael Zdatinski e estou aqui com a nossa queridíssima co-host, a Lohane Cardoso. Tudo bem, Lohane? Tudo bem, Rafa? Olá, ferrenhos. E estamos com a nossa copywriter aqui, né, do Damas, a Caroline Carregal. Tudo bem, Caroline? Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Lohane? Muito obrigada pelo convite. Imagina. E também, né, tirando um pouquinho a formalidade, chamar de Carol a partir daqui, né, mas só para apresentar. Isso. Mas vamos falar hoje, né, sobre um tema que é pesado, não muito bem discutido, que hoje, graças a esse filme, a gente conseguiu trazer um pouco à tona, né, que é sobre o Som da Liberdade, sobre a questão que até já pegando um pouquinho, né, do que citaram no filme, que hoje em dia existem mais escravos do que quando na época que era legalizado, que é um absurdo pensar nisso, mas em valores totais, não em valores, né, proporcionais, talvez. Mas né, eu gostaria de saber, por exemplo, como que vocês acham, assim, né, do episódio, né, do filme, como que vocês viram ele, né? Lógico, no cinema, mas a visão. Eu fui com a minha irmã, e a minha irmã é mãe de dois meninos. E depois eu até fiquei assim, nossa, desculpa te levar num filme tão pesado assim. Mas eu saí com a impressão de que todo mundo tem, né? Por mais que seja pesado, é necessário. Então, quando a gente traz também o quanto é pesado, as pessoas se assustam. Mas eu tive, depois, analisando com mais calma, a sensação de que a gente acha, né, que vai ver algumas coisas, que vai visualizar coisas que machucam a gente, que ferem a liberdade, das pessoas presentes no filme e na vida real. Mas o filme, ele aborda muito bem e, na verdade, não deixa, né? Não deixa isso transparecer. Você vai pensar no que está acontecendo, no que aconteceu, e não visualizar. Então, por mais que não visualizar cenas pesadas e tudo, faz a gente sentir mal. Eu realmente me senti assim, enojada, para ser sincera. Mas com a sensação de que todo mundo deveria dar oportunidade e assistir esse filme e falar sobre o tema e conversar em casa e conversar com as crianças. Foi essa meu sentimento. Ele é um filme que incomoda, né? Por mais que você não veja cenas pesadas, assim, visualmente falando, como a Carol falou, ele é um filme que causa incômodo do início ao fim. Quando eu entrei na sala, eu já sabia sobre o que o filme falaria, mas eu fiquei tensa o filme inteiro. Eu ficava esperando algo pior, tipo, algo pior acontecer no filme, porque criou-se um marketing pesado em cima do filme. Acho que depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu acredito que esse incômodo que o filme ele causa, não só do começo ao fim, mas eu saí do filme com esse incômodo. Eu tenho dois sobrinhos e eu fiz bem a louca mesmo de ligar para o meu irmão e falar sobre o filme, falar sobre as coisas que acontecem no filme, porque são coisas tão normais ao nosso cotidiano, que nem aquele ensaio que as crianças vão fazer. Pessoal, desculpa o filme, a gente vai colocar um aviso de spoiler, tá? Porque não tem como não ter spoiler, eu acho que nesse episódio. Mas aquele tipo de ensaio, isso é muito comum aqui na nossa região. Eu não estou falando que os que acontecem por aqui são voltados para isso, mas é algo tão rotineiro para nós que a gente não pensa que possa acontecer algo assim. Então, assim, eu acho que o filme ele cria um alerta na nossa cabeça, é algo que a gente, no nosso dia a dia, a gente não para pensar, e é algo que acontece, pelo que eu li, o Brasil é o segundo lugar onde tem o maior número de pessoas traficadas atualmente. Então, assim, que sofrem tráfico tanto para sexual, exploração, de trabalho, como você mesmo falou. E eu acho que o filme ele serve principalmente para isso, para criar esse alerta, sabe? Para colocar a luz a uma situação que no nosso dia a dia a gente deixa passar, porque não é com a gente. Não é a nossa família que está sendo atingida, então acaba se tornando algo menos importante, digamos assim. E o filme ele traz isso à tona e ele mostra o quão essa realidade horrenda ela existe. Não adianta a gente pensar que não existe e algo tem que ser feito. E como é falado ali no filme, o tráfico ele gira tão ou quão mais dinheiro que o tráfico de armas, né? Drogas. Então, assim, é algo gigantesco, é algo gigantesco. Só como é algo que não nos atinge diretamente,
no dia a dia a gente acaba esquecendo. Eu acho que o filme foi importante para trazer isso à tona, sabe? E Uhum. para você, Rafa? Então, né, eu na verdade, o filme, por mais que eu saiba do peso que ele tem, né, eu não senti tanto essa questão, assim, do impacto por conta de ser psicólogo, né, então de estar acostumado a lidar com casos das quais, por exemplo, eu já vi, né, de abuso, já vi de pacientes, na verdade, relatando sobre essa questão de como que foi o assédio e lidando com isso. Não é algo fácil. Mas não cheguei a pegar nenhum caso assim de pessoas que assumiram algo assim do gênero. Porém, eu entendo o peso do filme, mas é algo que, por exemplo, na minha profissão eu já acabo meio que habituado a entender o peso disso, ainda mais porque também eu acabo me interessando bastante sobre documentários e, né, séries sobre talvez ali também psicopatas e dentre outras questões, então eu já estou imerso no mundo mais pesado, já estou imerso numa cultura onde que eu sei bem da crueldade humana e da, né, tem uma frase que eu falo, nunca duvide do potencial humano, nem para o bem, muito menos para o mal. Então eu entendo bem dessa questão de que a gente vive num mundo cruel, infelizmente, tem que desconfiar, não pode ter essa questão de que nem existe antigamente, como existia até o Clóvis de Barros Filho falando, da gente confiar que, na verdade, eu pegava o dinheiro da minha avó, quer dizer, eu pegava o pão ali para minha avó e pagava no dia seguinte o padeiro, e ele sabia que ele receberia esse valor, né? Por conta que não existe mais tanto essa questão de confiança. E o perigo hoje em dia é muito maior, por conta que as pessoas se cegam por questão de atropelarem valores, atropelarem tudo que for possível simplesmente para conseguir um dinheiro, mesmo que seja da liberdade de outra pessoa. É algo pesado, mas é algo que eu vejo assim e que fico perguntando se um dia terá melhoras, né? Por mais que eu lide com casos um pouco parecidos, né? Como eu falei, né? Essa parte de assédios, eu ainda fico pensando de maneira um pouco otimista, talvez que melhore um pouco no futuro, né? E O que me isso se dá. incomodou, desculpa, Rafa. O que me incomodou, talvez, eu também lido bastante com essa questão de abusos, por conta da advocacia criminal, a gente mexe um pouco com essa parte. Mas o que me incomodou no filme é a maioria dos casos que eu já trabalhei aqui no escritório são casos que aconteceram dentro de casa. Eu não digo que é menos pior, mas o fato dos familiares das pessoas saberem onde essas pessoas estão. Eu acho que o que mais me incomodou no filme é o fato da criança simplesmente desaparecer e é como acontece com os desaparecidos adultos, crianças, sejam lá eles, mas o fato de você não saber onde seu ente querido está, se essa pessoa está viva, se está morta, eu acho que isso foi o que mais me incomodou e me deixou tensa o filme inteiro, sabe? A busca, assim, de você saber o que aconteceu com aquela pessoa. Por isso que, por mais que seja familiarizada com casos, assim, casos pesados, a gente trabalha até algumas vezes com casos de tortura sexual mesmo dentro do escritório, só que o fato de você não saber onde a pessoa está, eu acho que me incomodou um pouco mais, sabe? Não ter esse encerramento, não ter essa resposta, eu acho que me Sabe o que mexeu mais com o me meu incomodou? psicológico, eu acho. O que mais me incomodou foi a inconsequência do pai de deixar sozinha a criança. E vazar. Eu, eu olhei aquilo e pensei, não, não é possível, né? E infelizmente acontece isso. Muitas pessoas acabam. Não era o caso do pai ali do filme, pelo que apresentava, mas pessoas que têm filhos de maneira inconsequente e não ligam para que, na verdade, o que acontece, deixa lá na rua. A criança tem 6, 7 anos, já vejo direto aqui na minha queridíssima cidade também, né? Mas falo queridíssima porque Tabaté já é de meme e não tem. Já tá habituado. Mas eu vejo pessoas ali deixando as crianças de 7, 8 anos de idade se virarem na rua, andar a pé mesmo e tá nem aí. E por mais que não tenta mostrar isso da figura paterna ali no filme, eu fico pensando como que a pessoa deixa a criança sozinha e não questiona, sabe? Não olhar para os pequenos detalhes, ué, cadê os pais das outras crianças que já estavam ali, aonde, sabe? Notar que tinha algo de errado no lugar. Ah, não, parece bonitinho, o pessoal sabe vender muito bem ali, parecia algo fidedigno. Mas tu chega, cadê os pais acompanhando, sabe? Não é uma coisa que, por exemplo, ah, eu vou deixar ali numa babá, vou deixar ali um lugar ali para cuidar da minha criança. Não. E ainda mais, o que que as crianças fariam com tanto tempo assim, né, naquele local? Então, eu olho
no início desse filme com um cenário um pouco crítico do porquê que como que a pessoa não tem o mínimo de olhar questionador, ainda mais parecendo que era um pai preocupado com, né, os filhos, de falar, talvez tenha alguma coisa errada, mas para deixar o roteiro rolar, né, para deixar o filme ali desenrolar, bem, acontece isso. Olá, ferrinhos! Vocês sabem que nós do Damas de Ferro estamos em praticamente todas as plataformas digitais? Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e ainda o mais importante, nós temos nosso próprio site. Lá você encontra artigos sobre todo tipo de tema atual que envolva a liberdade ou a falta dela. Mas não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e nos siga nas redes sociais. @c.damasdeferro. Estamos te esperando lá. Bom episódio! Eu parto de um princípio, Rafa, que a maioria das pessoas que assistiram esse filme e até a vivência desse pai pensam como eu, como vocês dois estão dizendo, que por mais que já estiveram um pouco perto, né, de situações como essa, eu nunca estive, eu nunca ouvi, assim, né, alguém me contar. A gente vê isso em filmes, internet, mas está sempre muito longe de mim. Então, eu parto do princípio que inúmeras pessoas, ou milhares, melhor, né, milhares de pessoas dizendo que a gente ainda acredita nos outros. A gente ainda quer olhar para o outro e não vê que é só maldade. E aí você trouxe uma frase que foi importante mesmo, né? A crueldade do ser humano. Só que no filme ele traz bem essa questão. Eu acho que esses traficantes, eles não olham para as crianças como seres humanos, eles olham para as crianças como dinheiro. Eu estava ouvindo Objeto, né? um objeto, exato. Eu estava ouvindo um podcast de uma psiquiatra, da Ana Beatriz, e aí ela convidou uma policial para falar sobre a resenha do filme, e ela disse dados que uma criança é vendida até 10 vezes ao dia. Então, é muito maior, o negócio é muito mais amplo do que a gente imagina. Então, quando eu vi aquele pai, primeiramente, desconfiado, porque ele desconfiou. Só que aí ele vê o olhar da filha dele, tipo, ai, pai, deixa, né? É meu sonho. E aí parte um coração de um pai não poder proporcionar aquilo. E eu não consigo enxergar que, poxa, será que o pai não pensou nisso, nisso, nisso? Eu acho que ele foi mais para a vontade de dar um futuro, né? Dar para a filha, que ele não conseguiria dar, do que pensar que algo poderia ter acontecido. Infelizmente, a gente não olha para as pessoas pensando na maldade. Então, por isso que choca, por isso que me chocou bastante. Eu ainda Eu acredito acho que nas pessoas. Sim, e a gente pode até observar ali no início do filme, o Ballard mesmo, quando ele vê a primeira situação, quando ele pega. Esse é o trabalho que ele fazia diariamente. Mas você vê que ele mesmo fica chocado quando ele encontra o material daquele primeiro pedófilo, né? Ele mesmo fica chocado. Então, assim, é alguém que estava inserido naquele ambiente, mas não tem como a pessoa normalizar aquilo totalmente. Porque, como a Carol falou, às vezes você não espera que as pessoas sejam tão ruins, tão cruéis, tão horrendas assim, né? E, na verdade, trazer um pouquinho da psicologia aqui, só que antes eu acho que é importante até citar sobre. Mas que a questão é que, por exemplo, o filme está mostrando de pessoas vendendo crianças ali para essa questão sexual. Porém, os casos que eu peguei não foram de crianças sendo vendidas, não foram de crianças sendo abusadas por outros por como forma de comércio. Eu vi dentro de casas, de famílias. Então, essa parte da confiança é uma coisa que, por exemplo, os casos que eu já peguei foram de padrastos, de avós, tios. Então, a questão em si é que, por exemplo, às vezes, não precisa nem estar muito distante, não precisa ser algo terceirizado, não precisa ser algo que, na verdade, é cruel, assim, de venda de crianças, mas de que existem familiares também que cometem essa crueldade. É sempre bom enfatizar isso. Por exemplo, se a pessoa tem seu filho e tem ali seu valor pelo seu filho, nunca deixe sozinho. Por conta que é importante
você ter esse laço e de ter essa barreira. O pai em si, ele é a barreira do filho com a crueldade. Porque o filho não vai entender o que é a crueldade ainda na vida. Ele não vai entender ainda o que é certo, errado, direito. Ele vai entender ali, como que eu posso dizer, o grosso do grosso do grosso ali, sabe? Tipo, o básico. Mas ele não vai entender o que é aquela questão complexa de que às vezes uma pessoa cruel pode estar na sua própria família. Então, eu fico olhando, ele fala bastante sobre essa parte do comércio, mas existe dentro ainda de famílias que buscam isso somente pelo prazer. E tem aquela questão psicológica que eu gostaria de falar agora, né? O pedófilo, ele sim sofre de uma psicopatologia, ele sofre de uma doença. Porém, ele não deve ser inconsequente disso, ele não deve ser inconsequente das punições que devem ser tomadas para uma pessoa que pratica pedofilia. Até, por exemplo, um tempo atrás, estava muito nessa questão de. Não sei se lembram que antigamente citavam que pautavam falando que pedófilo é uma doença, ela deve ser tratada e não jogada numa cadeia. E eu falo, deve ser jogado numa cadeia e ser tratado. Por conta que não é por causa que sofre de uma psicopatologia que pode sair impune, que pode ficar ali à toa vivendo na sociedade. Então, é uma questão que eu tava vendo antigamente e não colou muito ainda bem da esquerda falando que pedofilia é uma doença, não tratem como se fosse um criminoso qualquer. Para mim, sim, é um criminoso qualquer. O cara, ele pode ter essa questão de ter esse fetiche, mas o controle inibitório dele deve falar mais alto. Se ele não tem isso, lamento. Deve ser punido como qualquer outra pessoa. Ou, por exemplo, né, não é caso de todo psicopata, mas o psicopata que mata. É o psicopata que mata falar que ele não pode ser preso por causa que ele tem uma doença. Que é outro absurdo, né? Eu vou só enfatizar mais uma vez essa questão da gente olhar o mundo com outros olhos, porque é importante a gente deixar claro isso. Eu sou empreendedora há 11 anos e eu lido com pessoas de um nível mais intelectual, numa classe média mais alta, e eu vejo essas pessoas 2 vezes por semana, durante 2 horas. Então, eu estava completamente num mundo lindo, onde ninguém fazia mal para mim, onde eu não conseguia, não tinha habilidade de trabalhar em público, de conhecer melhor as pessoas. E por mais que eu ame o desenvolvimento humano, eu buscava esse desenvolvimento para mim. E aí foi até que surgiu a oportunidade de eu ir para a política, e eu falei, caramba, eu acho que é agora a oportunidade de eu conseguir enxergar como é o ser humano. Porque não vamos generalizar, né? E a política é algo, todo mundo é ruim, mas a gente tem inúmeras oportunidades ali na política de conhecer a maldade, de conhecer o ser humano como realmente é. Então, quando eu vejo aquele pai ali numa condição de vida totalmente vulnerável, e aí chega uma pessoa persuasiva, bonita, fala bem, inteligente, e querendo ou não, brinca com o sonho, querendo ou não, brinca com o sonho da criança, brinca com a vontade e o desejo do pai de mudar a realidade da filha. Então, eu não sei, eu não consigo não olhar e falar, nossa, como não acreditar. Mas aí, é por isso que esse tipo de filme, esse tipo de conteúdo, esse tipo de pauta tem que vir à tona para que a gente perceba, olha, gente, existem situações X, não só de pedofilia, mas de maldade, de crueldade. Então, por isso que eu digo, o filme é necessário para você olhar no contexto como um todo, do que o ser humano é capaz, e não somente para a violência sexual, como mais para frente, talvez a gente vai chegar lá na parte do filme, mas eles também escravizavam as pessoas a trabalho, né? Sim. Então, a gente parte ali de 2 princípios de valores, assim, totalmente corrompidos, né? Isso me entristeceu muito. Eu saí bem reflexiva, para ser sincera. Eu confesso que eu saí bem triste do filme também. Uma coisa que a Carol falou, e é verdade, o filme, ele acho que aquele caso específico ali,
da Roça e do José foi só um dos casos que o Ballard ele acabou pegando, né? Do Tim Ballard, ele acabou trabalhando. Mas uma coisa que eles fizeram bem em demonstrar é que a maioria dos alvos desses traficantes são países, pessoas e cidades vulneráveis socialmente falando, socioeconomicamente vulneráveis. Porque quando você está numa situação de vulnerabilidade financeira, social e até intelectual, se torna mais fácil de acontecer esse convencimento, se torna mais fácil deles venderem essa história. E eles usam mesmo da inocência das pessoas e da vontade de que as pessoas têm de mudar de vida. Então, por isso que eu enxergo esse filme só me deixa mais claro quão importante é o desenvolvimento econômico e social de um país, sabe? Através da liberdade. Porque no momento que uma pessoa ela tem condições intelectuais, sociais e financeiras plausíveis, para não depender de outra pessoa, ela não fica tão suscetível a esse tipo de situação. Então você percebe ali, acho que o caso se passa na Colômbia, né? Mas as crianças são buscadas, acho que em Honduras. Isso. Honduras, assim. né? Assim, são países com histórico de vulnerabilidade social e econômica bem grande, sabe? Então, a partir do momento que você proporciona para a pessoa condições para que ela mesma busque a sua melhor, ela não fica suscetível a esse tipo de situação. Eu acho que a gente pode entrar agora um pouco mais para a trama do filme, Rafa, o que tu acha? Pode ser, se quiser dar um start. Não. Ali no filme, como a gente falou, ele começa com essa cena marcante, que é a cena de um pai levando uma filha para realizar um sonho que talvez ele não conseguisse proporcionar uma melhora de vida. E o desespero dele quando essas crianças elas desaparecem, né? O que não ficou claro para mim ali no filme é se as outras crianças também elas tinham pais, ou famílias, ou se elas eram crianças de rua, isso não ficou claro para mim, porque focou principalmente naquela família, né? E quando a gente vê a virada de chave do Tim Ballard, quando ele começa a trabalhar com aquele pedófilo, o que vocês acharam da estratégia dele para conseguir mais informações daquela pessoa? Eu confesso que no começo eu fiquei tipo, pensa. Eu vou comentar sobre, mas eu vou trazer um pouquinho, me corrija se eu estiver errado, um pouquinho antes, quando, naquela cena principal, quando ele chega já pegando o pedófilo, olhando no computador. E aí, o amigo de trabalho vira para ele, tá, mas e aí? Quantas crianças você conseguiu resgatar? Porque me veio a pensar o quanto em nossas vidas nós somos automáticos. E aí a gente não pensa no propósito final, né? No objetivo, no trabalho, no que a gente está fazendo. Então, isso também me levou a uma reflexão. Eu acho que é importante a gente deixar marcado aqui. E essa cena também me chocou bastante. No momento que ele traz, né? Ele quer ficar mais tempo com o pedófilo para ver se ele consegue arrancar algumas coisas. Eu confesso que eu sou muito inocente, gente. Desculpa. Eu falei, gente, não é possível. Será mesmo que ele também é, tipo, né? Tá querendo a mesma coisa que o pedófilo? E depois até cair minha ficha que ele tava querendo se aproximar para ele ter um tipo mais de informação. Mas essa cena me chocou também. Olá, ferrenhos! Vim trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira, tem. Então não perca tempo, corra agora para adquirir no site da Viés, viesbr.com. Fico por aqui e bom episódio! Eu achei, na verdade, o approach dele fenomenal, por conta que essa questão é como que você consegue ter mais efetivação. O problema sempre foi você resolver a raiz da questão. É que nem uma erva daninha. Você não vai conseguir matar a erva daninha tirando o caule. Tu vai pegar na raiz. Então, a questão em si é, por exemplo, você fazer toda essa parte encenada para você se adentrar ali, fazer com que a pessoa crie a confiança da qual você consiga aí desmantelar parte do negócio.
E daí foi onde que ele entendeu que o buraco é muito mais embaixo. Aonde que ele entendeu como que funciona a parte do mecanismo, mas sem avançar muito, a questão em si é que é algo extremamente necessário. Já aconteceu diversas vezes daí dentro do narcotráfico, inclusive, essa maneira, né, de você agir, de você ser um policial da qual você se infiltra ali na organização, você consegue, não é tão cinemático, é lógico. Lá aparece de maneira bem cinemática, mas a questão é de você conseguir, de fato, um método de conseguir a inteligência, de conseguir entender como que está acontecendo, onde que vem de tal lugar e tudo mais. Então, tem que ter estômago, lógico, para você conseguir fazer algo assim do gênero, porque não é algo fácil, é algo que você tem que fazer de maneira teatral muito impecável, porque qualquer fagulha de desconfiança vai pro saco. É uma questão que é um trabalho muito minucioso nesta parte, porém tem alta eficácia. Eu acho que aquela pergunta mesmo que a Carol falou que o rapaz fez pra ele, quantas crianças ele já havia resgatado, eu acho que essa foi a virada de chave dele pra ele perceber que ele não estava sendo efetivo da forma correta, né? Ele estava tirando aquelas pessoas das ruas, mas sempre teria alguém para substituí-las. Eu acho que quando ele teve o clique e percebeu que aquele mercado ele não ia terminar ou não ia diminuir se ele não começasse a resgatar mesmo a mercadoria, que no caso seriam as crianças, né? Eu acho que o que eu achei importante também nesse filme foi avançando um pouquinho mais, foi o apoio que ele teve da esposa dele, né? Quando ele toma a decisão de ir atrás, de buscar, de mudar o foco do trabalho que ele estava fazendo, eu achei muito importante. Eu acho que isso acabou meio que dando mais força para ele ainda, porque ela entendeu a importância do que ele estava fazendo. Eu achei isso bem, bem legal também. E aí a Até gente porque. traz. Opa. Desculpa. Não, A gente, até. Desculpa. Mas pode falar, Carol. a gente traz para o preconceito que a Lohane falou, né, do desenvolvimento, né, socioeconômico e até mesmo familiar. Como o cara tem uma vida, né, socioeconômica maior, tem uma base familiar, tem filhos, isso facilita também com que a esposa entenda o trabalho, respeita e dá força para ele, porque afinal eles têm 3 crianças dentro de casa. Ela conhece um pedaço da dor que aquele pai poderia estar sentindo, né? Diferente do Uhum. que eu, no lugar dela, não saberia dizer. Eu confesso que eu não saberia dizer a dor que aquele pai estava sentindo porque eu não sou mãe, então eu não sei, não saberia mensurar. Então eu acho que isso também foi importante, esse contexto familiar mesmo no qual ele estava inserido, para que possibilitasse ele ir atrás dessa nova virada que ele deu na vida dele, né? Eu não sei se esse Tim Ballard um dia ele pensou que a vida dele ia ficar tão louca assim, que um cara que era da Força de Segurança Nacional e a vida dele, a vida do cara virou um filme, literalmente falando, assim, antes de ser filmado, a vida dele fez um. O cara desistiu do trabalho que ele tinha por anos por uma missão 16. mesmo. Por uma missão mesmo. Achei isso muito legal, assim, sabe? Muito legal. A questão em si eu consigo entender empaticamente, né? Por conta da relação de como que é você passar todos os dias e ver que sua criança não está lá. É algo realmente sofredor. Da qual, até por exemplo, é uma questão às vezes que a gente como psicólogo fica olhando. E aí, o que que a gente consegue fazer, sabe? E não consegue ter de fato, uma eficácia ali. A gente consegue trabalhar essa questão, atenuar, fazer com que a pessoa lidar um pouco com o contexto que ela está inserida. Mas não conseguimos, né, resolver o problema dela. Não conseguimos ali simplesmente falar que, acabou o problema aqui. Fica constantemente vivenciando aquilo. Mas é como você tinha falado até, Lô. O maior problema que eu vejo é que nos Estados Unidos em si existe um bom sistema de mapeamento de pedofilia. Então existe um bom sistema de mapeamento de onde que tem um pedófilo, se tem um pedófilo que mora na sua residência. E até em eventos que nem Dia das Bruxas, a pessoa não pode sair de casa, ela tem todo o monitoramento certinho. Então existe uma eficácia maior nos Estados Unidos em relação a isso, é lógico. Você está pegando o consumidor. Você está restringindo o consumidor, mas você não está restringindo a fonte de trabalho que promove tudo isso.
Então, infelizmente, a gente pega esses países assim que tem mais essa questão vulnerável financeira, de fato, o policiamento é menor, que nem aqui no Brasil. Então, fica muito mais vulnerável de você conseguir fazer com que esse mercado continue funcionando. Quando chega nos Estados Unidos, é onde que o pessoal fatura, onde que o pessoal tem essa questão de ganhar dinheiro, por conta que é difícil de você conseguir ter acesso a esse mercado. É que nem, infelizmente, fazendo essa comparação, tá? Não me entenda mal, mas de drogas, das quais as pessoas. Por que droga nos Estados Unidos tem um valor maior? Porque existe um policiamento maior. Mas não quer dizer que você ainda resolveu o problema, não quer dizer que você ainda sanou ali, conseguiu reduzir a eficácia de produção de drogas ou tudo mais. Ou a questão, né, da prostituição infantil. Você só está conseguindo dificultar para aquele país. E é onde que as pessoas crescem mais ainda o olho de querer correr atrás daquilo por conta que sabe que vai ser mais lucrativa para elas. É um cenário da qual é impossível você não comentar com isso sem um certo peso, e não tô querendo desmerecer ainda mais o peso disso, por conta que é pesado lidar com essa questão, mas a gente ainda tem esse problema na raiz, que nem mostrou na Colômbia. Colômbia, ainda como mostra depois mais tarde, é um lugar onde que parte o governo ainda funciona e o restante parece monarquia, né? Parece um lugar onde que funciona porque tem mais Tomado por poder, né? milícias, né? Sim. E Mas. Pode falar, Carol. Desculpa. Acho que a gente pode entrar numa cena que me chocou muito, foi de onde as crianças são carregadas, né? Elas vão dentro de um container, sem ar nenhum, uma janela mínima, numa condição totalmente desumana. Essa parte foi um momento que me marcou muito, principalmente quando a irmã, ela dá o colar com o nome, né, gente, qual que era o nome? Tem um santo, Timóteo, né? ótimo. Uhum. Dá o cordãozinho pro irmão, porque ali, como ela era mais velha que ele, ela já sabia que coisas ruins viriam, estavam por vir bem piores. Aquele Sim, momento que ele abre, que eles abrem também o container e o cara escolhe a criança. Sim. Meu Deus do céu. Caramba, aquilo lá me marcou demais. E realmente, uma mercadoria, né, gente? Eu sim. acho que choca é saber, eu vi algumas entrevistas dos diretores, eles falando que 80% do filme é real. Eles tiveram que trazer aspectos cinematográficos para o filme, porque para dar um enredo e tudo mais, mas 80% do filme é real. Então, quando você percebe isso, te deixa mais chocado ainda, que provavelmente crianças são transportadas naquelas condições. E Uhum. provavelmente a gente sabe como países ali que eles mostram na Colômbia, não só a Colômbia, mas em algumas partes do Brasil também, esse comércio de vidas, esse comércio de crianças é uma coisa normal, é uma coisa normalizada, essa prostituição infantil. Então, assim, isso me deixa um pouco mais chocada. E qual que é a opinião de vocês? Como que o marketing do filme ele trabalhou em cima desse assunto tão tenso e tão polêmico? Porque a gente vê, eu não sei se é real ou não, mas você percebe que todas as reportagens, elas trazem de viés de esquerda, os jornais de viés de esquerda, elas são totalmente contrárias ao filme. E eu estou até agora, sinceramente, tentando entender o porquê. Tentando entender o porquê. Eu não consigo visualizar um motivo que leve alguém a ir contra falar sobre esse assunto, sabe? Eu não consigo visualizar. Eu acho que o tema do filme ele foi uma arte, né? A comunicação, não do filme, mas de outros, partiu por um lado da política que, vamos ser sinceros, não é sobre política, não é sobre esquerda e direita. Se uma pauta dessa não é capaz de unir as pessoas e as pessoas ainda colocarem política no meio, a gente não pode esperar nada do mundo. Sinceramente, eu fico com esse sentimento. Eu vi, por um outro lado, eu também vi pessoas né, cristãs, porque o filme traz um pouquinho disso, a religião, né? Quando eles falam, os filhos de Deus não estão à venda, então muitas pessoas que né, todo mundo que tem fé se sensibiliza com isso.
Então, eu vi várias igrejas indo um monte de gente juntas. Eu vi vários policiais indo, se unindo, entrando dentro do shopping para assistir. Então, eu vi movimentos que me deixaram muito felizes nesse sentido. E realmente, triste. E vou ser muito sincera para vocês, por mais que eu estou na política, eu não quis olhar com esse olhar do que as outras pessoas estão falando, Não porque consegui enxergar também não o viés consegui. político do filme. Até agora eu não consegui visualizar. Gente, pelo amor de Deus. E aí, sabendo que na vida real, o Tim passou e passa até hoje por todas as dificuldades enfrentadas por terem produzido esse filme, o ator também, eu fico assim, chocada. Falei, gente, como alguém não pode não é capaz, o ser humano não é capaz de se sensibilizar com uma história dessa. Então, eu realmente não consigo entender também. Eu até consigo entender, infelizmente, mas é pela falta de valores. Quando a gente trabalha nessa questão, por mais que seja pautada na ética de liberdade individual e de liberdade da qual você não pode simplesmente colocar a liberdade de outra pessoa à venda, ainda existe uma falta de moralidade muito alta das pessoas, as quais buscam relativizar a verdade, buscam relativizar sobre vários contextos, até biológicos, das quais falam que, por exemplo, crianças podem certas coisas e não podem outras. Crianças podem, por exemplo, se sexualizarem abertamente mas não sabem as consequências disso, não sabe? Então, quando relativiza demais a verdade, relativiza demais esses valores, acaba abrindo uma porta, e não que na verdade ela já não existia antes, mas sabe, de tentar normalizar algo que não tem como ser normal, algo que não pode ser aceitável de forma alguma. Mas é aquela questão, quando as pessoas estão aptas a jogarem todos os valores possíveis no lixo por causa de dinheiro, por causa de interesse, de fato, é bem natural de se esperar de uma pessoa fazer algo assim do gênero. Então, é aquela questão, por mais que eu tenha uma visão otimista da humanidade, eu ainda não isento ela da sua crueldade. As pessoas, elas atravessam qualquer valor moral, ético, a fim de um benefício próprio, se for necessário. E por isso mesmo que eu acho bem importante colocar esta pauta de ética e moral ali à tona, por conta que é justamente isso que temos que reforçar constantemente para que algo assim seja inadmissível e de que, justamente como a Carol tinha citado, não colocar no âmbito político. Que eu acho até feio colocar no âmbito político assim, por conta que a gente está falando de vidas. Estamos falando de pessoas que tiveram sua infância privada e que nunca mais retornará a ser a mesma, por conta que casos de assédio infantil é uma questão que a criança ela fica de fato afetada pro resto da vida. Isso vai alterar anos e anos e anos de terapia para ressignificar algo assim do gênero. Se Mas resignificar, né? É. fica uma cicatriz e tanto. E eu Isso. percebo que e o que mais me entristece é que eu vejo pelas massas do Brasil mesmo, e as pessoas compraram essa briga, criaram esse ranço do filme, porque algumas personalidades lá dos Estados Unidos, o Trump, o Elon Musk, essas pessoas, elas fizeram propaganda sobre o filme. E eu converso com algumas pessoas aqui que elas são contrárias ao filme, acham que o filme é ultradireitista, é um filme totalmente, meu Deus do céu, horroroso, que não pode ser visto e tudo mais. Mas elas não foram pesquisar a história do filme. Elas falam que o filme é pautado em conspirações, elas não foram atrás de dados sobre o filme, elas não foram atrás de dados sobre a pessoa que inspirou o filme. Elas simplesmente elas compraram um discurso que veio de lá dos Estados Unidos contra a divulgação do filme. E eu vejo que muitas pessoas aqui no Brasil elas compraram e colocaram esse lado político por conta disso, porque algumas figuras políticas elas divulgaram o filme, gostaram do filme, então a gente vê desculpa a palavra, mas quão burro a gente é. Porque Essa você questão. não vai atrás do conteúdo que você tá falando contra, sabe? Porque o fulano que você não gosta falou a favor, você simplesmente compra uma briga, começa a falar super mal do filme, cria falácias a respeito da história em torno do filme, sem ir atrás. Como a gente é ignorante, né? E isso é tão triste, porque como a Carol falou, é um assunto tão importante, é um assunto tão pesado e é um assunto que impacta a vida de tantas pessoas e a gente se deixa influenciar
por figuras políticas, quando o assunto não deveria nem passar perto da política, a não ser que fosse para resolver a situação, que a gente sabe que também não vai acontecer através do Estado, né? Essa questão, na verdade, até vou trazer uma situação, mas é o que eu vejo bastante, às vezes, da pessoa querer terceirizar a responsabilidade, querer terceirizar a realidade, porque é mais fácil assim. Quando você terceiriza aquilo que é um fato, quando você terceiriza uma abominação dessas, ela fica mais aceitável, ela fica mais ali palatável para essas pessoas de não terem que lidar com isso, às vezes, sabe, é, de novo, relativizar a verdade. Mas é que até trago uma citação, né, da Lorena, nossa gestora do Traduzindo a Liberdade, no texto que ela fez lá no blog, mas que às vezes parece mais fácil fugir do que enfrentar o problema. Só que o mais fácil não é o certo. Devemos sempre buscar o correto, o verdadeiro ou moral, ainda que vá contra o rumo que a sociedade decidiu tomar. Que eu acho que até encaixa perfeitamente com essa parte que estamos falando, por conta que a sociedade hoje em dia, ela se abdicou totalmente dos valores e hoje em dia tudo é muito político, tudo é muito, sabe, o que que isso me afeta, meu interesse. Então é uma questão em si que eu acho que a gente ainda vai passar por poucas e boas até conseguir de fato revisar esses valores e revisar essa questão de que talvez a gente esteja tomando um rumo não muito interessante. E trazendo aqui para o Brasil, como teve empresas como, por exemplo, a Brasil Paralelo, que deu os convite para os assinantes, e a Brasil Paralelo traz muitas verdades sobre a política do Brasil, sobre a história do Brasil. E aí já vem, até o que a Lorraine falou, pessoas que não foram buscar dados, não foram assistir o filme já, porque o fulano que é da direita está apoiando, ah, não, então eu já sou contra isso. Então, Exatamente. tem muito isso. E levando para o, né, pro exterior, esse filme eu também vi que ele demorou a ser, passou por vários processos, né, até estrear no cinema, mas também por um fator. Parece que essa produtora tem muita chance de crescimento, né, no mercado. Então, como eles viram que era um assunto polêmico, um assunto que o mundo inteiro está vivendo entre direita e esquerda, que as pessoas iriam, conhecendo as pessoas, o comportamento humano, que as pessoas iriam levar para o viés político, e dar muito mais notoriedade para essa produtora, acabou travando um pouco mais sobre isso também. Agora, triste é saber que o Tim, ele passa por coisas assim na vida real. Eu acho que eu não consigo nem pensar, porque se um- uma pessoa tem toda a capacidade de destrinchar um tráfico tão grande desse jeito, ainda passa por coisas pessoais, por ameaças, por mentiras, e tem que viver aí até pensando, poxa, será que eu fiz a coisa certa? Vai se questionando mesmo. Carol, eu confesso que eu não pesquisei, eu não fui atrás. Pode falar um pouco mais desses ataques que ele sofre, o que que ele passa mais na vida dele, o pessoal também que às vezes também não tem conhecimento sobre isso. Na instituição dele, teve várias pessoas ali que participavam, né, da instituição, dizendo que algumas coisas que ele mostrou, principalmente no filme, eram mentiras, que ele era, usar a palavra abusivo, mas assim, com autoridade, né? Nessas questões, assim. Mas ali dentro mesmo da instituição, vieram vários ataques em relação a isso, de autoritarismo e de mentiras que supostamente não foram as verdades trazidas no filme. A gente percebe também que esse trabalho dele, ele acabou impactando negócios gigantescos, né? Sempre no meio dessas coisas, por mais que a gente não queira acreditar, há pessoas influentes. E por isso os ataques são comuns, né? Exatamente. E é o que essa policial que eu estava ouvindo no podcast, ela disse. Não é só a pessoa que sente o prazer, que vai lá e
tenha esse ato com a criança. Todo mundo que participa dessa cadeia é pedófilo, é Exatamente. traficante, entendeu? Então a gente também não tem essa noção, acaba só olhando aquele que vai lá e finaliza ou faz o ato. Mas todo mundo que envolve tem a sua parcela de culpa muito grande. Então, é muito dinheiro. É coisas que a gente não consegue mensurar e é óbvio que eles iriam passar por essas coisas. Até o próprio autor, né? Ator, E tem É, sofrido ataques pessoais também, né? exato. a questão em si é que, até por exemplo, como você havia mencionado que não imaginaria algo tão pesado assim, eu imagino que as crianças possam passar por um contexto até pior do que é passado cinematograficamente ali no filme. Por conta que eles passam de maneira muito sugestiva as coisas. O mais próximo da crueldade de fato era a questão do navio, sobre a questão de como que eles tratam as crianças. Porém, eu imagino que até essa questão do transporte seja pior. Por conta que eles estão nem aí. Eles querem que, na verdade, a criança esteja o mais fragilizada possível para ela estar mais o condizente e complacente possível com a situação. Então, se a criança ela rejeita demais, se a criança ela se revolta, não é interessante para eles. Então, eles querem tornar a criança o máximo possível. É, é como eu falei, Submissa, condizente. né? É. Então, é algo que realmente é complicado. Eu passo e eu não passo pano para essa crueldade. Eu quero explicitar o máximo possível. Por conta que é necessário a gente entender o nível que pode chegar as coisas. Não é por conta que. Ah, sei lá. É algo que é pesado É, até pra mim, mas. É algo cruel que a humanidade se abdica de certos valores simplesmente por causa de dinheiro. Sei lá. você percebe esse trabalho que eles fazem de fragilizar as crianças ainda mais? Todo aquele processo de despersonalização. O Rafa pode me corrigir se eu estiver errada, mas o fato deles mudarem o nome das crianças. O que eles fizeram com o irmão da Roça, acho que era José o nome dele? É, José. É, Isso, era o José e eles apelidaram a criança de Ursinho Ted. E quando ele uhum. vai se comunicar, ele também fala que o nome dele é Ursinho Ted. Então, assim, você percebe o trabalho tão cruel dessas pessoas, que elas trabalham o psicológico dessas crianças antes delas serem submetidas à violência de fato, sabe? A violência sexual de fato. Assim, Ah, é um não é, é trabalho por que causa de elas trauma mesmo. fazem É por causa de trauma mesmo uma que a criança já começa até a se auto-intitular Ursinho Ted lá, é por causa de trauma. tentar se afastar daquilo. Gente, Mas, sim. enfim, acho que querem É, já umas. como, eles vão tirando a liberdade, né, da criança, desde não só o momento que eles pegam ela, mas a tudo. A liberdade de sonhar, de realizar, começando por aí, a liberdade da vivência com os pais, tira do âmbito familiar. Aí, como a Lohane está falando, como já traumatizou, eles mudam, né, apelidam a criança e faz, e todo aquele contexto do ambiente, né, faz com que com que a criança, pronto, e aí? Não tenho mais valor nenhum, é isso aí que tem que aceitar, eu nunca mais vou ver minha mãe, eu nunca mais vou ver meu pai, e é isso. É Sim. muito triste. Mas quando chegou, quando o Ballard lá, ele encontra o menino no carro, aquilo lá deixou meu coração quentinho, assim. E tem aquele slogan que eles usam, né? Por amor à liberdade alheia. Eu acho que foi o que o Ballard sentiu também e que fez ele largar o que ele tinha ali da vida e se embrenhar para a Colômbia para tentar resgatar aquelas crianças, sabe? Isso me dá um pouco mais de esperança de que as coisas possam melhorar minimamente. Eu temo em falar que eu sou bem uma otimista, talvez seja burra ou seja otimista, mas ainda há pessoas que, de fato, buscam a mudança na prática, não ficam só falando coisas nas redes sociais. E o que esse cara fez pra mim é, não tenho palavras assim, sabe, pra explicar. O trabalho que ele Aí eu fez quero. ali e outra pessoa também que eu quero só falar aqui no filme que eu queria colocar aquele cara num potinho e guardar é o tal do vampiro. Então, assim, você vê que até o bandido ele tem alguns valores, né? Eu Exato, achei era isso muito que eu ia falar agora. Quando ele conta, quando o Tim, ele pergunta para ele o porquê ele decidiu ajudá-lo, né? Aí ele conta a história de que ele saiu da cadeia,
poderia viver aí uma vida tranquilamente, então estava vivendo numa praia, chamou uma moça para sair, ia pagar por ela. E ele percebeu, quando ele olhou o sapato e o pé dela, que ela era uma adolescente. E aí aquilo mexeu muito com ele. Então, é o que você está falando, Lohane. Até o bandido parece que minimamente tem alguns valores que confundem a cabeça da gente, mas em algum momento consegue ali se falar, opa, peraí, deixa eu fazer a minha história um pouquinho diferente. E aquele outro personagem que é importante a gente trazer, aquele financiador, né? Sim. De toda a operação, da compra da ilha e tudo mais. Aquele momento, no primeiro momento que ele fala, não, eu não vou participar disso, me pesa também bastante, mas depois ele volta atrás. Então, é uma figura também que merece aí teve uma representatividade muito grande. E a Certo. força que a menina teve também. Tanto para ela tentar ser mais forte ali na frente do irmão dela, que ele era mais frágil que ela. E quando ela parece que ficou resignada com a situação quando ela foi enviada para a Colômbia ali. Mas ao mesmo tempo ela não se deixou abater. A gente percebe que eu senti que ela foi resiliente, sabe? Ela foi resiliente até o final, até ela ser resgatada ali. Eu achei que isso me impactou muito, bastante, assim. Porque muitas vezes nós passamos aqui no nosso mundo cor-de-rosa que a gente vive, cheio de conforto, por situações que a gente é menos resiliente do que uma criança naquela situação. Então, assim, isso me marcou bastante, me impactou bastante e faz a gente pensar. Nossa, e aí eu falo que ela, para mim, ela foi antifrágil. Eu acho que a gente pode Tá? entrar no ponto de direção de fotografia, Uhum. porque quando a menina consegue chegar em casa e a primeira coisa que ela faz é pegar o instrumento e tocar, nossa senhora, aquela parte só de lembrar eu arrepio, porque, primeiro, eu, como estudo copy, eu consigo ver o storytelling todinho, do começo, início ao fim. O filme tem isso, né? Um começo, um meio e um fim. E quando ela retorna para casa e o filme termina do mesmo jeito que começou, e ela não por mais que estava ali toda abalada, toda frágil, ela consegue olhar para o instrumento dela, de uma coisa que ela gostava, de uma coisa que ela sentia falta, que ela passou por muitas vezes pensando, poxa, não vou viver isso mais, traz, né, aquele sentimento gostoso, aquele sentimento de esperança. E aí eu vou te falar, eu dou 10/10 para fotografia, para direção, Sim. a forma que é gravada, não sei se vocês percebem, não é uma coisa muito automática, né? É muito dinâmico, mas também, eu não sei me explicar muito bem, mas eu sei que eu amei a Ele dá forma aquele ar de que é realidade, gravado. né? Ele dá aquele Exato. ar de realidade, assim. O filme, ele tem um talento, eles fizeram com a direção. Eu acho que eles arrasaram muito também, que eles te aproximam da história. Porque não é, você vê claramente que você não tá vendo um filme da Marvel ali, por exemplo. Não Hum. é um filme que te afasta da história. Ele consegue, com a fotografia, com a direção, com o encaminhamento ali que a história tem, com os atores, ele te aproxima, parece que você tá vivendo dentro daquilo. Ele te causa, e eu acho que isso é proposital, ele te causa uma tensão do início ao fim. Você fica com aquele estômago, com aquela coisa ruim no estômago do início ao fim. Quando você vê ela cantando, ela tocando aquele instrumento, faz muito sentido o nome do filme, né? O Som da Liberdade. Percebe? Sim. Eu lembrei agora de uma forma que dá para contextualizar. A gravação, ela não é ampla. Vocês Isso. perceberam? Ela é uma Sim. gravação mais centralizada. Isso traz uma proximidade muito maior com a história. E o fato deles terem o cuidado com o momento que seria o ato, né, sexual da história, a forma que é gravado, então o foco ou no personagem ou no enquadramento mínimo, faz com que você consiga imaginar aquele momento, sem ver aquele momento. Então, essa sensação que eu tive, eu gostei demais. Ele trabalha muito mesmo o gatilho emocional. E a questão em si é que, por exemplo,
ele passa bastante também a limitação humana. Ele passa bastante o quão é difícil tudo isso. Então, a maneira como que passa o Tim Ballard lá fazendo todo o processo, você nota que ele é um humano, que tá fazendo grandes feitos, que tá conseguindo fazer isso, mas sabendo dos seus riscos e tomando esses riscos, mesmo sabendo que poderia morrer a qualquer instante. Então, toda essa parte da narrativa que eles conseguiram passar, conseguiu aproximar bastante de não ser um filme de ação, um surreal, onde que ele faz feitos incríveis. Não, ele é um ser humano que conseguiu fazer esses feitos, mas também contou muito com a sorte. Não foi uma coisa que simplesmente ele conseguiu fazer por técnica, não foi algo que ele fez ali porque ele tem o dom. Não, ele fez porque ele conseguiu, ele tinha esse objetivo bem claro na mente dele, mas ele também contou bastante com a sorte em diversos processos. Mas tem uma frase bem importante que se ele não fizesse, quem que faria por ele? Quem Sim. que faria todo esse feito que ele fez? Se não nós, quem? Se não agora, quando, né? Exato. E também faz com que o jeito que eles contaram a história faz com que a gente não fique longe, como eu disse, né? Fica mais do lado emocional. E também fica uma coisa muito próxima, não uma história muito longe, como a gente vê nos jornais, né? Muito sensualizado, colocar muita tensão e muita. Eu esqueci a palavra que eu queria dizer. Banal, né? Banalizado, assim. Exato. Achei que o filme mandou muito bem nisso. E uma coisa que a esquerda acabou proporcionando e acabou sendo utilizada pelo marketing do filme foi criar todo esse mistério. Algumas pessoas ficavam encafifadas, digamos assim. Por que que será que tem tanta gente contra esse filme? Qual que é a história? E assim, isso eu acho que ajudou bastante no marketing, sabe? Foi um marketing meio que reverso. E esse movimento das igrejas, das escolas, dos policiais, do Brasil Paralelo e outras instituições comprarem os ingressos e darem de forma gratuita também fez com que o marketing aqui no Brasil fizesse o filme estourar, né? O que eu Exato. acho mais importante é realmente não colocar esse lado político, mas sim os humanos que se preocuparam e os humanos que não se Exato. preocuparam. Que agiram para E- fazer algo em relação à divulgação do filme e os que não fizeram. Como isso acontece tanto na história do filme, né? Quando ele chega para o chefe dele e fala que ele precisa fazer aquilo. Então, assim, você percebe as pessoas que tomaram uma atitude. O policial ali da Colômbia, ele não tinha obrigação de se envolver. Então, o vampiro, ele não tinha obrigação de se envolver. Então, pessoas que de fato saíram da inércia, viram aquela situação e fizeram algo, e as outras pessoas que tomaram conhecimento do problema e deixaram, não foram afetadas por aquilo, não tinham aquela urgência de proporcionar liberdade àquelas crianças, né? E aí Sim. é o que acontece quando o filme sai, né? Exato. Como os personagens ali da vida real e do filme tem os que se sensibilizam. Aqui também, do lado de cá, também teve os que se sensibilizaram e os que não se sensibilizaram. A vida Exatamente. como ela é, né, gente? Sim. Mas a mensagem que eu deixo, assim, numa oportunidade, quem não assistiu, assista, fale sobre isso, monitore. Criança precisa ser monitorada. Não é o fato de, ai, criança é criança, não pode ter uma rede social, não pode ter. Pode, mas é o que o Rafa falou, é obrigação dos pais monitorar quando criança, é obrigação dos pais orientar. Então, quando, para mim, eu não tenho vontade de ser mãe, mas esses assuntos de filhos e de crianças mexem muito comigo, porque não é ter um filho, né, gente? É criar um ser humano, é educar um ser humano, é Sim. fazer com que esse ser humano seja um bom filho, seja um bom neto, seja uma boa pessoa, ser um profissional. Então, a responsabilidade, ela pesa muito. Para mim, ainda é pesado. Vou precisar aí de muitas sessões de análise para isso, eu acho. Mas, a partir do momento que a gente decide, né, ser mãe ou ser pai, a gente tem aí uma responsabilidade muito grande. Então, saber que, será que é esse momento mesmo? Eu quero dedicar minha vida a criar. E aí você tem que monitorar, você tem que ficar
esperta a todo momento. E eu acho que a mensagem que para mim ficou é ver as pessoas com outro olhar, não só com os bons olhos, né? Tem pessoas que têm capacidade para tudo. Isso é uma coisinha que é grande, que a gente viu, mas também acontece em inúmeras coisas. A gente não imagina. É sempre estar em alerta. E fale sobre isso, é importante. Exatamente. Alguma coisa, Lô? É. Não, não. Eu só reitero Bom. o que a Carol falou. Uhum. E acho que esse filme mexe muito comigo também. Não tenho a intenção de ser mãe, não hoje, mas o fato de você tirar e ferir a liberdade de alguém tão frágil quanto uma criança, eu acho que é a coisa mais inadmissível e cruel que alguém possa fazer. Então, acho que a gente tem que falar sobre esse assunto, a gente tem que estar a par desse assunto. A gente não pode negligenciar a criação das crianças e eu não digo só filhos, sabe? As crianças que estão ao seu redor, as crianças que você tem algum impacto na vida delas, seja alguém de referência, seja uma pessoa que essa criança possa contar, mesmo que você não vá cuidar dela, se você não vai monitorar a vida dela de forma ativa, mas não seja um cuzão, seja alguém que oriente essas crianças, que diga que, ó, o mundo não é cor-de-rosa e tem pessoas ruins lá fora. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. A minha questão é que, por exemplo, vou deixar minha mensagem agora, mas eu ainda tenho desejo de ser pai, mas é aquela questão de que eu fico olhando, até como psicólogo, não é simples criar uma criança, não existe um manual e, né, na primeira viagem que você vai acertar, nem na segunda, talvez nem na quinta. Mas a questão em si é que, por exemplo, da mesma maneira que você deve fiscalizar, você não deve prender a criança numa bolha. Se ela não tem um contato com a realidade, e não nessa parte sexualizada, mas um contato com a realidade de saber dos perigos que podem acontecer, ela também não vai conseguir entender isso, não vai conseguir saber diferenciar. Então, é muito importante você ter o lado da fiscalização, o lado de expor a realidade, saber dos perigos, mas também de você conseguir passar essa mensagem para a criança, que talvez seja o mais difícil. Por conta que a criança tem que entender que aquilo dali é um risco para ela. E a criança, antes dos 12 anos, ela não entende coisas muito complexas. Não adianta você explicar o porquê disso, da origem e tudo mais. Mas tentar explicar de maneira simplificada. A partir dos 12 anos, ela consegue já começar a entender ali maior a complexidade disso. E você consegue ter uma conversa mais com ela. Só que se você tem sempre um caráter muito impositivo, talvez, de falar que isso é não, isso daqui é sim, pronto, acabou, ela não vai estar tão aberta para poder ouvir. Concordo. Então, até às vezes você não ter esse nível de igualdade com ela, de olhar nos olhos da mesma altura e tudo mais, que é algo importante no processo de amadurecimento da criança, dificilmente ela vai conseguir entender a mensagem que você quer passar para ela. Ela vai banalizar, não por mal, mas porque ainda mais na época assim que a gente tá falando na pré-adolescência, ela vai criar um pouco essa parte de rebeldia se ela não tiver uma boa amizade consolidada com os pais. Então, acho que o melhor recado que eu poderia dar é justamente um pouco de educação de como tentar educar os filhos para que eles entendam a realidade e que entendam os perigos. É Bem, isso, ferrenhos, cuidem das nossas crianças. certo? Então, agradeço que ouviram até aqui. Agradeço a Carol por estar aqui no domingo com a gente para poder conversar. A Lohane, nossa queridíssima co-host, está aqui sempre com a gente. E até uma próxima, pessoal. Uma próxima, Tchau, pessoal. muito obrigada.